Bora! E hoje está começando o nosso novo quadro, Toque de Mestre. É muito legal. Todo Toque de Mestre vai aparecer aqui um artista, um especialista em alguma área que vai dar dicas, contar segredos e truques para vocês fazer as coisas aí na casa de vocês. E quem é o convidado de hoje? Demais, hein? Ela é uma escultora hiper talentosa, faz muita coisa aqui pra Pariplace. Olha que o nível da Pariplace é altíssimo. Jéssica Aquino. Eita! Bora? Bora? Começar? Vamos? Então vem com a gente porque tá no ar, tudo vira festa! Maravilhosa Jéssica Aquino, obrigado por ter vindo até aqui, minha amiga. Oi, muito obrigada. A gente já se fala muito, porque ela faz muita coisa para Pariplace. Sim. E agora veio aqui, eu tô feliz da vida que você veio. Jéssica, quanto tempo você faz escultura? Eu faço escultura há 6 anos. Mas você não começou aí sendo artista, né? Não. Você tem outros trabalhos antes da escultura. Sim, eu atuo no mercado de festa desde os meus 16 anos. E eu já trabalhei com escultura de balão. Já fez balão também? Já. Escultura de balão, escultura de biscuit. Biscuit eu sabia que você tinha feito antes das esculturas de fibra. Já trabalhei com locação, com decoração, experimentei de tudo já. E você gosta do mercado de festa? Gosto. Eu acho que é o meio mais... Eu acho que é o mercado mais fácil de começar a empreender, que é mais acessível, né? Então, eu acho que Mas nasci pra isso. Uma curiosidade, ela também faz maquiagem, tá? porque ela fez sua maquiagem? Ela fez a maquiagem, o maquiador deu um cano, ela chegou aqui, aqui ela, peraí, Gente. ela tinha um canal. A gente tem que Gente, se virar. Minhas princesas chegam aqui lindas, com um delineador. Ela não ia fazer feio. Não. Tá parecendo minhas princesas. Você é uma princesa, meu amor. Sim, o meu... Jéssica, mas você faz esculturas, faz esse trabalho que você está fazendo agora para fora do mercado de festas? Hoje só? Eu prefiro atuar no mercado de festas, mas a escultura em si, ela atende tanto o mercado de teatro, de decoração também, de ambientes, e aí depende muito do projeto. Aqui você... As peças que eu compro aqui para Pariplace, que você vai ensinar hoje, são peças para ficar em ambiente interno. Ambiente interno. Para ficar no ambiente externo, é outra técnica, é tudo diferente ou são algumas coisas que mudam? São técnicas parecidas, só que material diferente. Então, o material para o ambiente externo necessita de um ambiente mais profissional e uma técnica mais profissional, mais atenção, cuidado com a saúde. Então, precisa Eu não entender sabia disso, que tinha Sim. que ser diferente. É diferente. Gente. o uso de EPI. EPI são os materiais de segurança, né? Exatamente. E ter também aquela questão de bombeiro, porque são produtos inflamáveis, né? Porque as peças que podem ficar em ambiente interno, elas são normalmente à base de água, como resina acrílica, não é isso? Exatamente. Eu vou mostrar e vou explicar um pouquinho de cada material que eu trouxe, que são os materiais que eu uso nas peças da Pariplace. E aí eu explico um pouquinho o segredinho de cada um. Mas pro ambiente externo, precisa de mais atenção, ser mais profissional mesmo, né? Eu acho que os componentes das Exatamente. fórmulas são mais perigosos, são químicos, Sim. né? Não são à base de água. Não acho que são tem à tudo base isso. de água. Tem que são usar máscara, né? Tem Exatamente. tudo isso. É mais Verdade. difícil também de conseguir um bom resultado, então tem que entender, tem que ter uma experiência com o que a gente vai aprender aqui para depois Depois migrar. passar para Exatamente. uma peça para a área externa. Isso. Eu ouvi Jéssica dizer em segredinhos. Será que ela vai entregar os segredinhos que deixam essas peças lindas que vocês estão vendo aí, ó? Essas peças que vocês estão vendo aí são da Pariplace, feitas pela Jéssica. Lindas, né? Gente, vai A Jéssica matar a minha arrasa. curiosidade. Eu Vai. morro de vontade de ver É como que agora feito. que vai matar a curiosidade de todos vocês vão aprender. E quem quiser vender a Pariplace, depois me chama aí, que daí se ficar bom, hein? Então aprende bem. Vamos lá? Vamos. Hoje a gente vai aprender a fazer um cogumelo. Isso. A base é sempre de isopor. Isso. Independente da altura da peça, a base é sempre de isopor? Sim. Tá. Então aqui eu tenho o isopor. O isopor tem várias densidades. Eu trabalho com o menos denso, tá? Que é automaticamente mais barato e mais fácil de manusear, principalmente para quem está começando. Então, o que é a densidade do isopor, né? É a dureza, vamos falar assim. Então, no mercado a gente tem várias densidades, várias opções. E eu indico começar com a menor. O fabricante, o vendedor da loja vai saber te dizer qual é o isopor da densidade menor. Tá? Ela é mais fácil de cortar também, essas Mais fácil de cortar, menos esforço físico,
tá? Só não é tão resistente quanto um isopor mais denso, mas é mais econômico, mais fácil e atende muito bem. Nesse caso aqui, eu tô usando uma base de bolo, então base de bolo fake é redondo. Já vem Prontinho, nesse formato. isso, por isso que eu escolhi assim. Só que lá no meu ateliê eu faço com retalho. Então, nos outros cogumelos que eu trouxe aqui, vai dar pra perceber que o redondo não tá tão redondo, então tá mais orgânico, dá pra fazer com retalho. Esse aqui é um retalho, né? Ainda não vi assim, peça desse formato pra comprar na loja, mas você pode comprar uma base de bolo quadrada e fatiar para que fique mais compridinha dessa forma. O que ela tá querendo dizer com o retalho é que ela já fez outras peças, Isso. sobrou um pedaço, e esse pedaço ela já tá aproveitando para fazer uma outra peça menor. Exatamente. Como eu faço peças muito grandes, então os meus retalhos são grandes. São proporcionais. Bom, então o primeiro passo aqui, eu vou ensinar a fazer o caule, que é mais fácil, tá? E aqui a gente vai entender o conceito do que é esculpir. Esculpir nada mais é do que a gente arredondar formatos quadrados e tirar quinas. Então aqui, ó, olhando de frente, eu tenho uma peça quadrada e eu preciso deixar ela arredondada porque um caule ele é um cilindro. Exatamente. Orgânico, mas é no formato de um cilindro. Exatamente. Né? Então o que eu vou fazer aqui? Vou começar a tirar as quinas. Você pode usar uma caneta para poder te auxiliar, para você entender a espessura que você quer. E usar como referência para saber o que você tira de quina. Exatamente. Tá. Eu fiz essa referência aqui pra gente entender e eu preciso eliminar tudo que tá fora desse risco, tá? Então aqui eu tenho uma grande quina e eu vou cortar. Que barulhinho. Isso aqui é muito interessante porque você consegue usar esse raciocínio para qualquer personagem, tá? Então aqui eu tirei a quina maior, apareceu outras duas. E quando eu tiro essas outras duas quinas, eu já começo a perceber o arredondamento da peça. Uhum. Então o segredo não é pensar no redondo em si, é pensar em tirar a quina. Porque às vezes a pessoa quer fazer o redondo, já vai cortando. E olha o truque. Ó, então, arredondei. Aqui eu não segui ainda, né? Então, agora é a hora de começar a prestar atenção. Normalmente eu faço de olho, mas se a gente faz uma referência, precisa seguir. Nesse caso, também não é tão importante seguir a referência certinha, mas dependendo por exemplo, um personagem, você não pode deixar passar um pouquinho pra lá, porque o personagem acaba ficando com uma cara que não é a dele. Aí você tem que ser na marcação, né? Quando a gente tá fazendo um personagem que você fez o molde, tirou o molde bonitinho, não pode jamais ultrapassar a linha. Você não pode ultrapassar a linha e nem deixar muito volume para depois da linha, porque senão ele perde a característica, tá? Ó, então aqui eu arredondei, tá bem próximo da minha referência, tá? E agora eu vou dar uma característica para esse caule, porque ele é mais largo embaixo e menor em cima. Então... Que é como essa referência aqui, né? Isso. É isso que você quer dizer, que fazer aqui mais largo e afinar em cima. Porque senão fica muito artificial, tá? Então, eu vou fazer outra referência aqui, mais estreita. E vou, com o mesmo movimento que eu acabei de fazer, só que eu vou ter que fazer pra mim, porque senão eu não consigo levar, tá? Eu vou virar meio de lado, assim, ó. Isso, boa. Ó, tá começando a perder o corte, porque o isopor começa a não sair o corte tão limpo, dar uma craquelada e ficar as bolinhas. Então, ó, aí eu vou tirar aqui. Ó, já tá dando formatinho, ó. Então, basicamente, o caule é isso daqui. E você pode dar outros formatos, né? Em vez de fazer retinho, pode fazer tortinho. Pode dar o movimento que você achar melhor. Como esses aqui, né? Que esses aqui eles estão mais inclinados, né? Isso. Aí, a mesma técnica que a gente usou aqui, quando tiver o bloco de isopor, você faz um desenho mais curvo, no formato que você quiser. E depois vai tirando quina também. Eu vou começar, então, dividindo o limite, que vai ser a parte de cima, que no caso ali é a parte rosa, e o que vai ser os gominhos, tá? Então, pode ser de olho mesmo. Eu vou fazer um risco aqui. Nesse caso, eu gosto quando fica um pouquinho tortinho também. Porque é uma peça orgânica, né? Então eu faço esse risco aqui.
E eu vou usar uma técnica de corte que eu chamo de corte reto, aonde eu tenho a linha e eu vou fazer um corte com estilete reto. É muito importante a gente entender essas diferenças de corte, tá? Para você saber qual efeito você vai dar no que você tá... Exatamente. Então aqui, ó. Eu tô fazendo corte reto. É o estilete entrando 90 graus. 90 graus no isopor. Então eu tenho a linha aqui e eu Corte reto não é que ela vai fazer um corte reto de reto assim, não é isso? É o estilete entrando 90 graus no isopor. É um corte reto de encontro com o risco que eu fiz. E agora eu vou fazer um corte chanfrado. Então se eu fiz um corte reto, eu vou fazer um corte, eu chamo de chanfrado, na diagonal. Aí vai depender da região. Agora o estilete entrando de lado. Isso, entrando de ladinho, ó. Olha como tu é fraca, amiga. Eu faço escultura aqui pra Pariplace também. Jéssica sabe, né? Sei. Eu tenho várias peças aqui que foi eu que fiz. Jura? Verdade. Arrasou. Ó, então quando eu faço um corte na diagonal, chanfrado ou de ladinho, a gente consegue tirar um vinco. Eu dei toda a volta, ó. Isso. Que legal. Deixa eu tirar aqui tudo. Você já fez uma cavidade em volta dele inteiro. Então eu fiz um vinco, tá? E se eu faço... Então assim, vinco, eu chamo de vinco quando eu faço 2 cortes, um de cada lado. Eu faço um vinco. Se eu faço de um lado só, eu chamo de degrau. Tá? É bom entender isso porque quando você estiver esculpindo uma coisa que você nunca viu, aula, você consegue buscar na memória, né? E entender o efeito de cada corte. Isso é muito importante. Eu uso essa técnica que eu tô ensinando aqui para ensinar o pessoal lá do meu ateliê, da minha equipe. Então, eu sei que faz diferença, tá? Quem chega para trabalhar com você, você treina todo mundo? Eu treino todo mundo. Então, eu sei que faz diferença, não é... Precisa entender essa diferença de corte, tá? Então, aqui eu fiz um degrau, ó. E aqui você consegue fazer detalhe de roupa, tudo. Tudo que for, que na escultura tiver uma elevação diferente, você consegue usar isso, tá bom? Um corte reto e um corte de ladinho. Isso. Agora eu vou fazer os gominhos. E a técnica para os gominhos, eu viro essa parte para cima, né? Então aqui vai ser o redondinho e aqui vai ser a parte de baixo. Onde vai o caule. E para eu dividir os gominhos igualmente, eu faço vários riscos assim, ó. Então eu venho com um, aí depois eu venho com outro deitado e vou... Uma pizza, né? Isso. Pizza. Uma pizza, exatamente, ó. E aí o número de risco vai depender da largura de gominho que você quiser. Eu gosto de fazer... sempre com mais ou menos uns 2 dedos, uma 3. Pizza bem fininha. Eu acho que dá mais detalhe, mas tem gente que gosta do gominho mais largo também, fica bom. Então são vários gominhos nesse. Isso. E agora a gente vai de novo usar a técnica do corte reto e o corte chanfrado. Só que aqui, como eu preciso fazer um vínculo, eu preciso chanfrar dos 2 lados. Dos 2 lados, então... Se eu fizer só de um, não vai dar, tá? Então, ó, corte reto. Aí um corte de um lado e um corte de outro. E eu vou fazer isso por toda a peça. Aqui, então ficou dessa forma. E se eu olhar de frente, eu já começo a entender um pouco dos gominhos. A estrutura dos gominhos, já dá pra ver sim. Isso. Agora eu vou dar um acabamento nessa parte aqui para ele ficar bem redondinho. Então eu vou tirar essa quina. Poderia ter feito isso antes de fazer esses riscos também, mas o resultado é o mesmo, tá? Então eu venho aqui assim, ó. Gente, essa é a fase da sujeira, né, Jéssica? Não tem que fazer. Como é que é lá no seu ateliê? Parece que você foi pra neve. É muito pior que isso aqui. É muito pior. Ó, eu tenho no cabelo, tá? Mas é assim, bicho. Se você quer trabalhar com isopor e você quer que fique tudo limpinho, nem começa, né, Jéssica? Nem começa. Não existe essa possibilidade. É muita sujeira, tem que ter o IPI, né? Não dá pra ficar respirando isso aqui assim. Sim, tá de máscara, né? Isso. Então, aqui, ó, eu tirei a quina e vou reforçar esses encontros aqui com a mesma coisa, ó. Corte reto e 2 cortezinhos. Isso, meio que tem que também decorar, né?
né? Sim. Tem que anotar, fazer tudo com calma mesmo, não dá pra ser muito rápido. Não, tem que estar com tempo, é. Tem que ir Ela já é analisando. fera aqui. Isso, aqui eu já sei os passos, né? Mas é por isso que eu tô falando. É legal entender o movimento de cada corte, porque com o tempo vai sendo natural, Uhum. né? Então, assim, é difícil eu fazer uma peça repetida. Normalmente, os meus projetos são sempre inéditos, assim, sempre peça que eu nunca fiz. E eu não posso contar, né, sempre com uma videoaula de alguém. Então, eu uso essa técnica para saber exatamente o que eu vou fazer para conseguir cada efeito. E falando em curso, você vai dar curso também. Eu tô gravando um curso online. Olha, vai ser babado, hein? Já tem previsão quando sai? Já faz 3 anos que eu estou gravando. 3 anos 3 gravando? anos. Então o conteúdo é o muito conteúdo dos sonhos. Exatamente. É tipo pra alguém sair profissional desse curso. Sim. Com todos os perrengues, tudo que eu passo no dia a dia. E explicando, assim, o comportamento do isopor. Eu ensino até a molar a faca. Então, assim, é são completinho. 3 anos Quando- já de... Quando for sair o curso, você volta aqui pra Sim. gente falar do curso. Sim, eu não vou dar uma data porque eu ainda acho que eu posso ensinar mais ainda nesse Sim. curso. Eu não deixaria assim, só que aqui para um iniciante já dá para passar. Já vira Isso. um Então cogumelo. eu falo que o dom tá nessa diferença do quanto de capricho você vai colocar. Tem gente que vai olhar e falar assim, não, tá bom isso daqui. Certíssimo, E é verdade. isso que vai fazer a diferença de ser uma peça boa, realmente boa ou não. Tá? Então, aqui eu não vou aprofundar muito aqui, porque eu entendo que vai ser pessoas iniciantes, tá? Uhum. Então, aqui já dá para começar a deixar desse jeito, e aí com o tempo você vai entendendo mais movimento, como que você quer dar o efeito desses gominhos. E dá pra ver bem... Posso comparar só a Claro. diferença? Ó? Dá pra ver bem a diferença aqui, ó. Né? Que aqui tá mais arredondadinho e aqui Sim. tem bastante quina. Mas eu vou deixar assim pra gente ganhar tempo aqui. E também pra estimular, né? A pessoa a querer fazer com mais carinho, com mais dedicação aqui. Sim, é isso que envolve o talento da pessoa de ir sentindo aonde pode ficar mais, né, mais Isso. orgânico, né? Porque aí ele tá mais todo Tá mais- simétrico, a né? gente vai arrumar E na aqui hora ele tá do mais fechamento. orgânico. Só que eu poderia ficar aqui horas aqui com você pra deixar isso aqui melhor. Mas aqui para um iniciante já é um bom resultado, tá? Tá. Então, pra finalizar aqui, é só tirar essa grande quina aqui, porque eu certo. preciso deixar arredondadinho. Então aqui não tem segredo. Eu vou tirando. Aí agora é uma quina saudável. Isso. Tem gente que vai ter medo, né, de estragar e vai começar a tirar de pouquinho. Então você pode, só que a diferença é que vai levar mais tempo e você vai ter que fazer mais cortes. Mas você não acha que quem tá começando é melhor tirar de pouquinho do que passar do ponto? Ou você acha que Isso, vai sem medo? isso. Só que também tem que tomar cuidado para você não se acostumar mal, né? E aí fica de pouquinho, você leva Então, como você dias tá pra fazer uma iniciando, peça. É uma peça simples, é legal ser um pouco ousado pra você poder ter agilidade também, né? Sim, verdade. A agilidade, você sabe, né? Não, se você vai. Se você quer trabalhar com isso, é essencial Isso. você ter o tempo também a seu favor. Então, eu gosto de trazer isso quando eu preciso ensinar, porque não é só saber fazer a peça, é o cotidiano, né? É o que vai fazer valer a pena. Imagina você ficar um dia inteiro para fazer uma peça dessa, você vai achar que não vai valer a pena. Então, eu gosto já de ensinar dessa forma, né? Se você sabe que você tem um volume grande para tirar, vamos já reduzir tempo de produção. Tá. Mas, numa insegurança, vem aos pouquinhos e vai construindo. Aqui a gente precisa ganhar tempo, né? Então vamos mostrar agora a destreza de Renata Prete cortando o isopor. Ela disse que não consegue cortar com a tesoura um negócio reto. Não consigo. Então, você vai tirar a primeira quina da Você sua aprende, vida. você prestou atenção na aula da Jéssica? prestei. Então tá, então agora vai. Mas eu Aqui. fiz certo. Gente, eu fiz. Gente, mas eu fiz certo. Não, gente. Ó, Mulher. Ó, aqui ela já cometeu um erro comum. ela vai fazer assim? Ela quis fazer o corte pressionando o isopor. Você precisa deslizar o estilete, porque senão ele não corta. Gente, mas eu tô tentando fazer Assim, isso ó. lá. Ah, É, isso aí. Isso. Você não consegue. Pode estar com a faca mais amolada. Ah, eu já consegue. peguei isso aqui, ó, pelo menos. Esse é o, Olha lá, tá o corte vendo? reto. Isso. É o reto. É o corte. É, a gente tá Essa tirando tirando aqui, né? corte reto. Mas ela tá no desespero. você não pode ir pressionar. É, não pode ir na pressa. Vai devagar, fazendo o seu vai e vem aí.
Ela é tão rápida, né? É, gente, experiência conta um pouco, né? Meu Deus, eu cortei muito agora. É né? porque você tá cortando e não tá olhando. Você tá olhando pro rock, pra mim. Você tem que Olha lá. olhar. Você Já tem tomou que bronca da prestar professora. atenção. Já levei bronca da professora. É assim. Então, assim, outra dica legal, quando você for tirar uma quina, você precisa prestar atenção no volume que você está tirando de cada lado. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, a quina principal, certo? Certo. O ideal é a gente imaginar 2 riscos, um de cada lado, e a lâmina tem que pegar em cima desses 2 riscos. Ó. Porque assim você tira uma quina igual. Igual em todo. Ou se todo você peça. precisar tirar mais de um lado do que do outro, a mesma coisa. Se tiver dificuldade, faz esses risquinhos, Ah, que aí pronto. você consegue, ó, aqui, ó. Tá vendo aqui? Você consegue passar um estilete em cima. Mas isso aqui, com a prática, né, com o dia a dia, você vai acabar não precisando mais fazer esse... Você passa? Ou não, vai já? Não, Tó, já Rock, vou. me mostra, que agora eu fiquei curiosa. Ah, pô! Por favor. Jéssica, Jéssica. Prova. Com provas. É, Rê, O problema sou eu mesmo, né? eu acho que vou te dar umas aulas. Ó, se precisar, você me chama lá. Eu já me ofereci pra ir lá pra ajudar a Jéssica também. Já? Falei, Jéssica, se precisar, me chama que eu sou. Ele achou que eu não ia entregar a peça dele. Ele falou, não, eu Falei, me chama que eu vou, Jéssica, que eu não tenho tempo ruim. Então Agora é você confia em mim? Acredita? Me chama? Pode deixar, Rock. Ó, a gente vem pra bagunça quando vem cortar isopor, vocês já venham preparados. É, faz parte, não tem o que fazer aqui. Então, depois que esculpiu, que já atingiu o formato que precisa lixar, porque essas quinas que acaba ficando mesmo, que não tem como fazer, né? Ela vai aparecer na laminação. E aqui não tem segredo. Uma lixa de gramatura 80, passa com a mão leve e você vai dando acabamento. Não pode fazer assim, ó, porque senão você estraga, tá? Mãozinha leve. Posso falar agora como um aluno mesmo, quando eu comecei, tive muita dificuldade pra pegar o timing da lixa, assim. É. Dava sempre trabalho, até que eu descobri que parece que a lixa e o isopor tem que... Eles têm que se conectar um pouquinho, você tem que passar de leve um pouquinho. Isso, o segredo aqui é eu não apoio muito a parte do dedo. Então, meu dedo tá aqui, ó. Eu não apoio o dedo no isopor. Eu apoio eu faço força, né? Mas o que encosta mesmo no isopor é a lixa que É que a não lixa tá apoiada. solta. Ah, Que aí, não ó, faz... o movimento que ela faz quando vai lixar. Ah. Se eu coloco o dedo, eu faço um vinco. É. Então, na dúvida... Então, agora a gente vai fazer a parte mais importante, que é unir isso daqui. E para isso eu preciso de um material específico. Isso aqui é a espuma de poliuretano? Isso. Que tem o componente A, componente B, você mistura e aí ela Isso. expande tipo espuma expansiva. Isso mesmo. Olha! Tô falando, bicho, tô falando. Ah, Rock, eu vou te contratar. Né? Você me Pode. contrata, eu te contrato. Vamos trabalhar junto. Então tá bom. Ó, então, para usar isso daqui, a gente precisa de 2 medidas iguais. O ideal é igual, mas eu nunca faço igual, porque na correria às vezes não dá. Nossa, é bem pouquinho mesmo. Sim, porque aqui, ó, é um espacinho E porque ela mínimo. expande, né, também. Isso. Talvez. Ou você pode ir pelo olhômetro, assim, ó. Eu vou colocar aqui, ó, o fundinho tudo. desse copinho aqui, esse degrauzinho. Ou você pode usar uma balança. Eu não tinha uma balança pra trazer. Deixa eu mostrar ali pra aquela câmera que foi. Ó. Dá pra ver daí? É bem pouquinho mesmo, porque depois que ela vai unir, isso aqui vai Isso. expandir. Porque é isso daqui, né? Às vezes eu tenho que usar, tipo, Sim. 500 gramas no total, né? E quase tudo isso daqui. Aí eu misturo isso daqui, ele vai virar um creminho esbranquiçado. Ele endurece rápido esse, né? Sim, tem que ser bem ágil. E o ponto certo de usar é quando ele vira assim, ó. Ele fica um creminho, tá vendo? Ele não começou a expandir ainda. Parece um iogurte. Ó. Ele fica meio cremosinho. Vou colocar... Eu gosto de espalhar assim, ó, no contorno da peça. Tá bem E um assim. pouquinho no meio, tá? Ó, deu certinho. Sim.
Fala comigo, Rê. Você Né? passa de ano. Olha, tem que ser uma boa aluna também, né? Cortar direitinho, vai passar aqui. E com o auxílio de um palito, ó, antes de tudo, né, eu vou centralizar, colocar o meio aqui, ó. Então, tá vendo aqui, ó, o miolinho vai no meio. E eu vou usar um palito pra fixar, que pode ser tanto assim ou assim, ó. Na diagonal. Eu uso mais essa técnica, aí precisa ficar segurando, tá? Porque esse creminho que ela colocou aí é Vai justamente expandir. vai expandir, é uma espuma expansiva, então ele começa a crescer. Se você não segura, Ele ele vai começa a deixar separar. torto. Ao invés de grudar a peça, ele começa a separar. Isso. E olha Mas o só. palito também ajuda, né? A dar uma segurada numa peça na outra, É, né? mas não pode confiar, não. É. É bom segurar, tá? Endureceu a espuma, e agora? Agora a gente corta. Mesma coisa. Com muito cuidado pra não cortar demais. Tudo que ficou pra fora. Isso. Aqui ela ainda tá macia. Dependendo do tempo, da temperatura, ela vai ficar mais durinha. Então vai ter mais resistência pro corte. Aí tem que tomar mais cuidado, tá? Tá. Pra não se Ela cortar. não é a mesma consistência do isopor, né? A mesma densidade. Isso, aqui ela tá mais... que ainda não terminou de secar, mas eu já tô conseguindo cortar. Só que às vezes ela fica bem dura. Então agora a gente vai fazer a laminação, que é aplicar a fibra de vidro com a resina. Eu vou apresentar a fibra. Essa aqui é a manta de fibra de vidro. A fibra de vidro tem de várias formas, tem de cordão, tem de tecido, tem de várias formas. Essa Véu, aqui né? Que é uma bem tem um fininha. véu, isso. Essa aqui é a manta, você vai encontrar como manta. É muito importante se lembrar desse nome. Manta de fibra de de vidro, tá? E aqui eu já desmembrei ela. Então, eu já fiz assim, ó. Eu peguei aquele pedação e fui dividindo os pedaços. É muito importante fazer essa etapa com as mãos, rasgando. Não pode cortar. Se você cortar a fibra de vidro, vai ficar vários degrauzinhos assim na peça. Que... Cortar com a tesoura, você tá dizendo. Porque que acontece? Quando a gente desmembra, a fibra, ela não fica uma elevação, ela se rompe assim, né? Então, na hora que a gente for aplicar, a gente vai ter que reconstruir o que a gente colocou aqui. Então, fica sem emenda. E se a gente corta, Com a fica uma tesoura, coisa fica muito... O desenho dos quatro retinhos. Exatamente, e aí fica muito marcado, tá? Então, não tem que ser assim, não pode cortar. Agora, mulher, deixa eu falar uma coisa. Isso aí não pinica a mão? Tu não quer uma luva? Então, é verdade. Eu não sinto mais. Mentira. Eu não sinto mais incômodo nenhum. Você não sente incômodo com isso? Não sinto. Eu, como eu falei, já trabalhei com isso, eu sei que às vezes eu tomava banho e ainda depois do banho me sentia pinicar. Porque... Eu tenho um truque que a gente usa aqui, que eu não sei se... Talco. Passa talco. Isso, então passa talco. E assim, sempre manga longa, luva. É que eu realmente não me já atentei. Tô acostumado, E eu já tô acostumada, então assim, eu posso passar e eu não sinto, tá? Se eu fizer isso... Mas não é 3 dias sem recomendado, não dormir. façam Podia isso em ter casa. falado Gente, antes, né? Na hora de trabalhar com a fibra, manga comprida, E luvinha máscara. e máscara. E Se puder passar um talquinho no braço, nas mãos, para poder mexer, melhor ainda, que daí depois que você tomar banho fica zeradinho. Aqui eu tenho a resina. Essa resina é a resina base de água, tá? E ela tá com um pouquinho de corante para facilitar a visualização. Então eu uso corante normal de tinta e eu coloco umas gotinhas. Aqui eu não vou colocar mais porque eu acho que já tá bom já, Tá. mas não tem segredo. Colocou umas gotinhas, misturou. É só para você poder enxergar onde você já Isso, passou. a Porque resina. o estado normal dela é bem leitoso e transparente, e você acaba se perdendo, Uhum. tá? Aqui não tem muito segredo, tá? Eu vou umedecer o isopor. E um segredo aqui é deixar bem molhado. Eu não posso esticar muito. Então aqui, ó, isso aqui é um exemplo do que tá muito, o que tá o ideal, molhadinho, e aqui o que tá, esticou demais Ficou a resina, pouco. ficou pouco, tá? Então eu molho. Eu tenho que fazer essa parte por etapas, não posso passar na peça inteira para depois ir colocando fibra em tudo, porque senão vai ressecando
aonde eu deixei por último. E isso vai te atrapalhar, tá? Então tem que ser bem molhadinho. E aí eu pego o pedacinho de fibra e coloco. E em cima eu vou colocar mais resina. Só que aqui eu não posso sair espalhando de qualquer forma. Eu sempre tenho que colocar do centro para a extremidade do pedaço que eu coloquei. Então, do centro para fora, ó. Eu não posso fazer assim, porque senão vai ficar tudo emboladinho. Isso. Sempre do centro para fora. Vou colocar outro. Centro para fora. E aqui, uma dica é, eu tenho que me atentar como que eu vou colocar. Então, eu queria que focasse bem aqui na fibra, pra gente entender o formato, ó. Então, quando eu desmembro, eu descabelo assim, certo? Uhum. O que vai dar resistência é esse centro que tá mais escurinho. Toda essa parte daqui, assim, ó, não dá resistência. Então, o que eu tenho que fazer? Quando eu for colocar um pedaço em cima do outro, eu tenho que colocar essas rebarbas em cima da outra rebarba e juntar os dois centros. Ah, entendi. Entendeu? Será que deu pra ver direitinho? Ó, o centro bem escurinho e eu junto. Se eu colocar separado, vai ficar esse vão. Frágil. E vai ficar frágil. Vai quebrar. Exatamente. Tá? Então, tem que prestar atenção nisso. Por isso que a gente coloca o corante, porque fica mais fácil de você enxergar onde você colocou a fibra e onde tá. Muito importante. Então aqui, ó, eu consigo ver fibra aqui, só que o centro escuro tá bem aqui. Então o centro escuro tá aqui, eu vou colocar a fibra aqui. Se eu colocar pra cá, esse vão vai ficar frágil. E dá pra ver, a gente consegue perceber que dá pra ver as bolinhas do isopor, tá? Então isso aqui é o maior truque da laminação. Então, ó, tudo pra fora. E aí não tem segredo. Do não centro pra extremidade, do centro pra extremidade. Vou fazer mais um aqui. E agora mais uma dica para todas as emendas. A gente coloca uma fibra, o meio do pedacinho de fibra no meio da emenda, para não correr o risco da emenda ficar com as rebarbas. Então, em toda a volta da emenda, tem que ter o meio da fibra, o meio do pedacinho aqui. Eu vou colocar, garantir que tá no meio da emenda, do encontro do isopor. Porque senão vai acontecer o quê? Vai quebrar. Pode ficar mais frágil e quebrar. Então, a regrinha, tá, gente? Não pode pular essa regra. Sempre que aconteceu lá no ateliê, deu muito, muito, muito ruim. E esse ruim só aparece lá quando a peça tá pintando. Já tá lá pra frente, tá? Né? Então, esse aqui é o segredo. Então aqui eu tenho uma peça adiantada, toda laminada e a laminação já tá seca. E olha como ela fica resistente. Diferente tá bom, né? do que deixar só no isopor. Só uma coisa, aqui você passou uma camada só de laminação. Só uma de iluminação. Quando a peça é grande, você chega a passar 2 camadas, não? Não tem necessidade. Tá. O que eu faço é um reforço na emenda, quando eu vejo que tá com movimento. Pode ter problema. Aí vem e faz de novo um reforço, tá? Mas não tem necessidade de fazer 2. É bom passar também uma lixinha. Isso se você for pintar aqui, já direto, né? Ou então assim, que nem nesse caso aqui, ó, que ficou uns fiapos pra fora. Uns fiapos, você vem com a lixinha assim, ó. Ou puxa mesmo aqui. Quando tá com a tesoura, pode ser também? Pode ser também com a faca, tá? Você pode tirar. Na verdade, a gente faz isso em todas. A gente dá uma breve lixada. Só que eu não quero fazer aqui porque a gente tá sem máscara. Tá? Então vai levantar muito pó de fibra e isso é perigoso. Mas passa lixinha em tudo pra tirar essas rebarbas. E aí você pode ou passar mais uma camada só de resina pra já pintar, ou você pode fazer o acabamento com massa, que é o que a gente vai fazer agora. Sim. Tá? Então aqui eu tenho a massa acrílica pra deixar lisinho e pra fazer algumas texturas, tá? A acrílica não pode ser massa corrida. É aquela massa que a gente encontra em casas de construção. Pode ser a mais baratinha, não precisa ser de marca famosa, tá? Eu gosto muito, na verdade eu gosto mais das marcas mais baratas, porque ela tem um comportamento diferente. Então só confia na massa mais em conta que você achar no mercado. Aí então, pra aplicar, não tem segredo, pincelzinho macio,
Tá? Um pincel novo também, não pode ter craca no pincel, porque senão ela vai arrastar a massa. E eu só vou pincelar assim, ó. E aí eu tomo cuidado para também não esticar muito, porque senão a camada da massa vai ficar bem fininha. Aqui a gente tem 2 exemplos, ó. Eu vou aplicando e alisando. A primeira camada não vai ficar lisinho 100%. Vai precisar de 2, 3. E lá no meu ateliê eu uso 4 camadas de massa para ficar bom. E aqui o que eu quero ensinar agora é uma textura. Ali no nosso exemplo, eu fiz uns risquinhos para parecer um caulezinho Isso. mesmo, né? E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar um pouco mais de massa. Eu posso tanto só pincelar o pincel na direção que eu quero, os detalhes. Ou então eu deixo uma camadinha um pouquinho mais grossa, porque como eu vou fazer a textura, por causa da textura ela não vai trincar. Então eu consigo fazer uma camadinha um pouquinho mais grossinha. Assim. E aí com o palito eu vou fazer uns risquinhos. Cadê meu palito? Aí eu venho com a pontinha assim, ó. Ou com essa mais grossinha. E eu posso fazer algo... Aí eu vou tirando o excesso que vai ficando no palito. E vou fazendo assim, ó. Gente, que interessante, né? Tá? Que é esse trabalho aqui. Isso. Tem um efeito também que eu gosto, que eu faço em estrela do mar. Ou em algo que tem que ser felpudinho. Que eu espalho a massa assim... E aí eu vou dando batidinhas assim, ó. Ah, que legal. Porque aí tem... Vai fazendo assim, sabe? Vai deixando arrepiadinho, aí aqui você consegue Com essa simular massa criar a alguma- textura do que você tá esculpindo. Isso, Muito legal. tá? Então, aí você pode brincar, pode testar, pode usar outras ferramentas, tá? Então, eu gosto de fazer assim pro cogumelo. Aqui você passou quantas camadas? Aqui tá com 3 camadas, Tá. tá? E aí, ó, perceba que eu mudei a cor da camada seguinte. Ah, Tá? você colocou pra saber onde Isso. você passou. E olha só, aqui eu fiz grossinho de propósito pra mostrar os trincos. Isso aqui estraga a peça, tá? Então é legal não deixar dessa forma. E assim, você vai ter que ir testando, né? Porque depende muito da força da sua mão. Mas aqui é um exemplo de quando a gente deixou a massa mais grossa. E aqui eu tenho também já adiantado com textura. Aqui eu fiz só com um pincel e ficou uma textura diferente. Tá? Aonde eu faço textura, normalmente é só uma camada de massa. Aonde precisa ser liso, são 2, tá? Então agora que já passou a massa, eu vou mostrar como que lixa. Para isso, eu preciso de uma lixa à base d'água. Eu gosto da gramatura 80 também. E um pouquinho de água, tá? Porque se eu lixo sem a água, eu vou fazer mais esforço. Mas também dá pra lixar, só que faz mais pó, faz mais sujeira, tá? Opa. Então, se eu coloco um pouquinho de água, eu, além de não fazer o pó, Não fica com essa... não fica, fica mais rápido o processo, tá? E eu já comprovei isso, eu já lixei uma mesma peça, uma no seco e uma no molhado, e foi muito mais rápido lixar no molhado. Tá? Então, isso já é comprovado. Mas é uma lixa especial? É a lixa base, lixa d'água. Lixa d'água, 80. 80 ou a gramatura que você achar melhor. A 80 é a que combina mais aqui com o acabamento. Ah, entendi. Tá? Às vezes, tipo, uma 100, 120 também dá. Mas a 80 é a melhor. Tá? Tá. E aí, quando você vai lixando com água, ela vai fazendo uma massinha. Não pode deixar essa massinha, você tem que ir limpando. Pode usar um paninho. Mas você tem que ir limpando Quer que essa eu pegue massinha. um paninho pra você? Não, aqui já foi, Ah, porque eu tá limpei bom. com a mão. Lá no meu ateliê, a gente tem água correndo, né? Eu abro a torneira bem de pouquinho assim, pra ir mais rápido. E aí eu já vou lixando e a água já vai lavando. Tá. Mas aqui, ou se você não quiser deixar a torneira aberta, Como assim? Você coloca a peça embaixo d'água? sim, Lava a peça. lava a peça. Só que é um fiozinho bem pouquinho assim, eu abro bem pouquinho a torneira. E aí, porque isso agiliza, porque esse movimento de molha, não sei o quê. Se eu tenho água caindo, ela já vai lavando e eu já vou lixando e eu faço Acelera isso o aqui. processo. Então, é o que eu falei, lá no meu ateliê a gente precisa de produtividade, Sim.
tá? Por isso que a laminação tem que estar bem feitinha, porque senão pode infiltrar água. Então agora é a etapa final da pintura. Eu vou pintar essa parte que eu lixei aqui com tinta esmalte. Eu gosto da tinta esmalte, eu acho que você usa outro tipo aqui, né? Aqui a gente usa De tudo. de tudo. Depende do acabamento. Se quer fosco, se quer Aí brilho. fosco a gente normalmente é tinta acrílica ou então tinta esmalte com acabamento fosco, né? Lá no ateliê o que eu mais uso é a tinta esmalte, esmalte à base de água, tá? Por que a base de água? Porque eu faço as cores lá no ateliê. Então, com aquele corante, eu vou chegando na tonalidade que eu preciso. O esmalte solvente, a gente não consegue fazer a cor lá na hora. Ah, sim. Ele não recebe corante, né? E você escolheu o esmalte por questão de custo, por questão de facilidade de trabalho, por qual? Ambos. O conjunto. Isso, e por questão também de resistência, né? O esmalte, ele tem ali aquela concentração de resina, então ele dura mais tempo sem desbotar. A tinta acrílica, que tem um acabamento fosco, eu penso que ela danifica mais, então ela pega muita sujeira, uma mão suja, assim, fica marca. Esse aqui, a tinta esmalte você consegue limpar, né, com um paninho úmido, então eu acho que... E o efeito também visual, eu gosto bastante, tá? E a tinta esmalte, na base de água, por ela fazer essa película, que quando ela seca, ó, ela também disfarça alguma imperfeição. Às vezes você concentra um pouquinho da tinta naquela imperfeiçãozinha e passa batido. Show. Tá? Então, assim, aqui não tem segredo, gente. Eu tenho aqui uma tinta vermelha e uma branca. Eu vou mostrar como que eu dou a cor do caule com corante. Pra ver que é possível. Você comprar a tinta branca e os corantes e você Isso. fabricar. E aí você não precisa ficar comprando latas e latas, baldes e baldes de tintas diferentes. Isso. Então, para cada peça que você tá fazendo, tem que ter quantos pincéis? Um pincel pra cada cor que você vai usar. Pra agilizar a produção, senão você vai ter que pintar aqui. E pra cola também. Isso tem aí, que- um pincel pra resina, um pincel pra massa. Não misturar os pincéis Não, de jeito nenhum. Não. E aí, assim, o pincel da resina e da massa pode ser o mais baratinho. O pincel de pintura tem que ser o de melhor qualidade. Tá? Então aqui, ó, só pintar. Normalmente vai duas demãos, né, de tinta. Porque a primeira ela fica um pouco translúcida. Essa tinta esmalte, quando seca, ela escurece também? Não, porque Ela algumas muda um tintas pouco que o tom. Dão, né, dá uma Muda. escurecida no tom. Sim. E aí, normalmente, a gente tem mais problemas com marrom, com cinza. Então, o cinza é um dos tons que mais escurece, que muda depois que seca. Então, você precisa, antes de tudo, fazer o teste de cor. E aí, uma dica para a pintura ficar boa é espalhar bem. Então, o que eu vinha falando assim, não espalha muito. Aqui você espalha bem e evita deixar acúmulo assim, ó. Sabe? Certo. Porque isso daqui vai secar assim e vai virar um calombinho, vai virar uma textura que não vai ficar legal. Sem falar que pode escorrer, tá? Então você vem aqui e pinta. E aqui, até onde eu não lixei, você pode, né? Tem gente que gosta da peça com textura. Tem algumas peças lá no ateliê que elas saem na textura, né? Aí eu uso uma ferramenta lá específica, que é uma pistola de textura. E às vezes isso diminui também um pouco o custo, então a gente deixa algumas peças na textura. Então depois você vai decorando. Entendi. Depois que essa peça secar, você faz algum acabamento depois? Passa algum verniz, alguma coisa? Ou essa tinta, ela já tem resistência para sair para Isso, a vida? eu não passo verniz, por isso que eu gosto de usar uma marca muito boa e famosa no mercado, porque ela garante ali uma resistência. Então eu não gosto de passar verniz. Já aconteceu de eu passar verniz ou algum outro material para dar algum efeito e ter reação química da tinta craquelar. Então eu não faço isso, até porque ela já tem o seu próprio brilho, é feito para pintar portão, resistir ao tempo. Então a gente não passa. Só quando o cliente quer muito mesmo um brilho, que nem você já pediu uma bola, né, pra gente com um brilho a mais, ali eu passei um verniz automotivo. Ah, entendi. Tá? Mas às vezes esse verniz ele dá reação com a tinta. No básico, fazer básico. assim Isso. já é sucesso. Já é sucesso. E aqui a gente pode só considerar que tá pronto. Aqui era só esperar secar e a gente chega naquele resultado ali, ó. Que é esse cogumelo aqui, lindo, da Jéssica Aquino, que faz esculturas maravilhosas, lindas, lindas, lindas. Vou mostrar mais algumas esculturas aqui da loja que foram feitas por ela. Vocês vão ver, olha que impecável.
impecável. E todas essas esculturas, a base do conhecimento é essa. É essa. E cortando as quinas, esse processo que a gente fez aqui. Sim. E aí a diferença que vai dar de um trabalho de um artista para o outro é o tanto de cuidado e Capricho. acabamento, capricho. Aqui a gente lida muito com peças que chegam aqui pra gente comprar e que não tem acabamento bom. Não fica. Eu sou muito exigente com acabamento. Eu acho que isso faz a diferença de uma peça bonita para uma peça não tão bonita, o acabamento, sabe? E que faz a diferença de uma loja de locação para outra. Exatamente. Isso. Jéssica, você deu uma aula aqui. Um curso inteiro. Foi maravilhosa. Muito Foi um obrigado. prazer. A gente quer que você volte para ensinar muito mais aqui. Sim. A gente não. Todo mundo quer. Tenho certeza que todo mundo gostou muito. Sabemos que tem seu curso para sair. Sim. Então, assim, ó, a gente está intimando. Quando o seu curso sair, você vem Fazer o aqui lançamento aqui. e a gente vai fazer um cupom de desconto para eles no curso. Maravilha. O lançamento aqui no Tudo Vira Festa. Que legal. Eu espero que tenha ajudado. Estou à disposição também nas minhas redes sociais. Quem quiser tirar alguma dúvida, eu sempre respondo. Que é? Jed Aquino Esculturas. Lá eu respondo pessoalmente, ou então a minha equipe pode responder. E eu não tenho problema em dividir o meu conhecimento. Não. Eu vivo fazendo isso. Qualquer dúvida pode perguntar que a gente responde. Eu assisto os stories da Jéssica e vejo que ela compartilha muito conhecimento. Então, se você gosta disso como hobby ou se pretende entrar nesse ramo, bicho, tem que seguir a Jéssica porque ela compartilha conhecimento mesmo. É muito legal. Obrigada pela Jéssica, oportunidade. muito obrigado, viu? Obrigada. Muito Espero obrigado. que tenha ajudado. Obrigada, Rê. Muito, tenho certeza que todo mundo amou. Muito. Verdade. Então tá bom, né? E vai voltar. Logo menos tá aqui. E Rê, eu quero só saber, você já está inscrito no canal? Que já faz quase 2 meses que a gente está aqui no ar. Eu quero saber, você já se inscreveu nesse canal? Eu espero que você tenha. Se não se inscreveu, gente, e não esquece de ativar as notificações, de seguir o nosso canal e também seguir nosso Instagram, né? Exatamente, que é @canal Tudo Vira Festa. A gente encontra você também por lá. Jéssica, obrigado. Obrigada. Até semana que vem, a gente se encontra, hein?